Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Supino, coordenador de graduação da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Estadual de Campinas, e vou guiar vocês agora nessa apresentação um pouquinho sobre o nosso curso, sobre o perfil de engenheiro químico, falar um pouco sobre o que é a engenharia química e como a gente vê o mercado de trabalho do engenheiro químico e também tirar algumas dúvidas aí que a gente sempre recebe sobre a intersecção entre a química e a engenharia química. Então vamos comigo aqui nessa apresentação para vocês conhecerem um pouco do nosso curso. Bom, nesse vídeo então eu vou falar um pouquinho sobre esses itens que estão colocados aqui, né? Sobre o próprio curso de engenharia química, sobre a história da engenharia química, o que faz um engenheiro químico, a intersecção de trabalho do químico do engenheiro químico, nosso mercado de trabalho e no finalzinho eu vou falar um pouco mais especificamente do curso de graduação em engenharia química da nossa faculdade. Bom, a engenharia química ela é uma carreira, né, multidisciplinar em que a gente tem que ter um conhecimento bastante abrangente de matemática, de física, de química, algo de biologia e bastante também de computação. Então, essa figura que vocês estão vendo aqui, ela sintetiza um pouco do que é o curso de engenharia química para nós. A engenharia química ela é, então, um ramo da engenharia, né, uma área da engenharia, que contempla essas várias vertentes, né, essas várias áreas aqui, e aplica esse conhecimento para projeto, melhoria e operação de processos de produtos e processos industriais. Tá? Então, um processo é uma transformação de matéria-prima em produto. Né? Então, o engenheiro químico ele lida com transformação, é uma engenharia de transformação. A gente lida muito com a transformação de matéria-prima para produto e envolve todas essas áreas que estão aqui colocadas para vocês. A engenharia química ela nasceu lá no século XIX, quando a manufatura deixou de ser predominante e começou a migrar, né, as indústrias começaram a migrar para larga escala, né, para a parte de larga escala. Naquele momento, havia a carreira já do engenheiro mecânico e já havia a carreira do químico que lidava com as reações químicas para a produção dos produtos naquele momento. No entanto, quando a produção começou a aumentar em ordem de grandeza de escala, chegou um ponto em que o químico já não tinha mais o conhecimento necessário. Era preciso lidar com equipamentos, era preciso lidar com maquinário, e o químico já não conhecia mais ele não conhecia dessa área para poder operar um processo industrial. Por sua vez, o engenheiro mecânico ele não tem o conhecimento fino da química que o químico tinha. Então, da união de engenharia mecânica e da carreira do químico, nasceu a engenharia química, né? De uma necessidade de transportar o conhecimento das fábricas, das pequenas fábricas, né? Da escala da escala de produção pequena para a escala de produção industrial dos processos. O curso de engenharia química, como um curso de graduação, nasceu lá no MIT, Massachusetts Institute of Technology, em 1888, foi o chamado curso X, né, o curso 10, que eles criaram, e foi o primeiro curso de graduação no mundo a ter o nome de curso de graduação de engenharia química. Esse curso ele foi muito incentivado pela indústria petroquímica, né, pela indústria do petróleo, que era muito forte, né, naquela época, estava despontando a indústria petroquímica. Hoje continua sendo bastante importante, mas naquela época foi a que motivou esse desenvolvimento, e também pela indústria de plásticos e polímeros, que começou a ser desenvolvida nesse período. Então, esse curso ele foi motivado por essas áreas, e hoje em dia, então, é o curso mais antigo de engenharia química no mundo. Atualmente a gente fala muito de engenharia de processos, né? E aí eu falei para vocês de processo. Um processo é uma transformação de matéria-prima em produto. Então, o engenheiro químico ele trabalha necessariamente com uma transformação. Por isso que a engenharia química ela tem vários nomes, né? O nome do curso é curso de engenharia química, mas vocês vão encontrar engenharia da transformação, engenharia de processos químicos. Então, são diferentes maneiras da gente lidar com a transformação que acontece
nas áreas de atuação profissional. Então essa é um pouquinho da história da engenharia química como nós a conhecemos aqui. Vocês já devem ter assistido a apresentação da nossa diretoria, né, da professora Ângela, e ela contou um pouco da história da engenharia química no Brasil, né, e da engenharia química na FEC. Eu estou contando aqui um pouquinho para vocês sobre a história da engenharia química em forma geral. Bom, eu gosto sempre de colocar alguns avanços, né, para valorizar a profissão do engenheiro químico, então eu gosto sempre de trazer alguns avanços que foram conquistas da engenharia química, né? O primeiro deles, petroquímica, indústria petroquímica, como eu já falei, foi um dos grandes motivadores do desenvolvimento do curso de engenharia química e da profissão do engenheiro químico, principalmente com a quebra da molécula do petróleo, né, com o fracionamento da molécula de petróleo para a produção de produtos de maior valor agregado, que é aí a faixa do nafta, C6 a C8, mais ou menos, a faixa de carbonos do nafta. Então, essa indústria petroquímica foi uma das principais motivadoras e, hoje em dia, é uma das principais empregadoras de engenheiros químicos no mundo. Outra indústria que também já comentei com vocês e que foi uma motivadora da engenharia química e, ao mesmo tempo, a engenharia química promoveu avanços nessa indústria é a indústria de plásticos, né? A indústria de polímeros. A produção de polímeros em larga escala, a produção em massa, só foi possível com a criação da engenharia química e com a compreensão da engenharia química como um curso de graduação e que vem desenvolvendo, né, processos, desenvolvendo equipamentos, desenvolvendo rotas de produção diferentes para a obtenção desses materiais. Além disso, a produção a purificação dos gases, né, são também uma conquista muito grande da engenharia química, principalmente na liquefação do ar atmosférico. Hoje a gente enfrenta uma crise aí de oxigênio, né, falta oxigênio para a população que está necessitando, né, nos hospitais, e a engenharia química promoveu um grande desenvolvimento na área de obtenção dos gases puros, com a liquefação, com os processos de liquefação do ar atmosférico e a separação do oxigênio e do nitrogênio do ar atmosférico. Isso pode ser feito com destilação criogênica, a baixíssimas temperaturas e, mais recentemente, com o uso de peneiras moleculares. Os engenheiros têm conseguido aí, desenvolver tecnologia para a separação dos gases da atmosfera. Um outro exemplo também aqui é advento, né, do conversor catalítico automotivo, né, que todos têm nos seus veículos automotivos esse conversor catalítico. E esse conversor catalítico ele serve justamente para converter, né, para transformar um gás que é extremamente nocivo, que é o monóxido de carbono, e que ele sai do motor de combustão, em um gás um pouco menos nocivo, que é o dióxido de carbono, que não deixa de ser perigoso, não deixa de ser problemático, mas é bem menos nocivo do que o monóxido de carbono. E além disso, converter óxidos de nitrogênio, né, em moléculas menos agressivas, menos poluentes para a nossa atmosfera. Então aqui a gente tem tanto o desenvolvimento do catalisador automotivo, quanto o desenvolvimento da engenharia como uma preservação, como forma de preservação ao meio ambiente. E por fim, aqui também um exemplo bastante presente, né, e bastante atual é a indústria de fármacos e de medicamentos, né? A engenharia química tem atuado muito no aumento de escala das indústrias de fármacos e promovido uma maior distribuição, uma maior produção e distribuição desses medicamentos. Um exemplo muito presente hoje é a vacina. Então, hoje em dia, por que se consegue produzir milhões e milhões de doses de vacinas por dia? Porque os equipamentos que foram projetados por engenheiros e que têm participação de engenheiros químicos no projeto, na operação desses equipamentos, conseguem promover a produção dessa larga quantidade de produtos tão importantes para o nosso momento atual. Bom, a grande dúvida que todo mundo nos pergunta, né? Qual é a diferença da química e da engenharia química? Qual é a diferença profissional do químico e do engenheiro químico? Eu trago aqui nesse quadro bem simples, tá? Alguns aspectos das duas profissões para que vocês possam conhecer. Está bem
superficial, mas já dá uma boa visão de como essas duas profissões elas são separadas, né? Os profissionais têm atribuições bem diferentes, mas eles têm um núcleo comum, né? Um centro comum. Bom, o químico, por sua vez, ele tem um conhecimento muito mais específico e muito mais aprofundado da parte científica, da parte microscópica dos fenômenos que a gente estuda, principalmente da parte de reação química. Então, o químico ele vai ter uma visão mais micro, no sentido de escala de trabalho, e também no sentido de conhecer mais a ciência por trás daquela ocorrência, daquela reação química. Por isso mesmo, eles trabalham muito mais em laboratórios, né, que são escalas bem menores de produção, desenvolvimento de materiais e análises químicas. Então, o químico ele vai trabalhar muito mais dentro de um laboratório de análises ou de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento voltado à parte científica. O engenheiro químico ele precisa do conhecimento que o químico gera lá na parte microscópica, né, na parte do micro, na parte analítica e na parte científica, porque o engenheiro químico ele vai pegar esse conhecimento e vai aumentar a escala de produção. Então ele vai projetar equipamentos, vai projetar processos que permitam produzir metros cúbicos por hora, litros por dia, litros por minuto de um determinado composto, de uma determinada substância. Aquilo que o químico produz em pouquíssimo volume, né? Então, em termos aí de ml, o engenheiro químico ele vai transformar em um processo em larga escala e produzir aí da ordem de metros cúbicos por dia. Por isso, o engenheiro químico ele tem um conhecimento muito maior do ponto de vista operacional e de aplicação dos processos industriais. O engenheiro químico ele vai ter um local de trabalho como sendo a indústria, né, a indústria química, e aí a indústria química que eu digo, tanto no chão de fábrica, operando os processos, mexendo com os equipamentos, quanto na parte de gestão, na parte gerencial, no desenvolvimento de projetos e de processos. E uma diferença fundamental desses dois profissionais, o engenheiro químico ele projeta equipamentos. O químico não tem essa atribuição profissional. Para deixar isso claro para vocês, essa diferença de escala e de ordens de grandeza, eu tenho um exemplo bem simples aqui, que é o exemplo da destilação, do ponto de vista da química e da engenharia química. Esse aqui é um exemplo que vocês que fizeram, quem fez laboratório já no ensino médio, conhece esse aparato aqui, que é um aparato de destilação. Então a gente tem aqui um balão de fundo redondo, e esse balão de fundo redondo tem uma substância, provavelmente uma mistura de substâncias, e a gente tem que destilar, né, separar por ponto de ebulição essas duas substâncias. O que acontece? A gente faz um aquecimento, aqui representado pelo bico de Bunsen, a substância com menor ponto de ebulição entra em ebulição e sobe, né, sai aqui na forma de gás, na forma de vapor, e esse vapor é condensado aqui no condensador e recolhido em forma líquida no outro ponto aqui do condensador. Então, do ponto de vista da química, isso aqui é um processo de destilação. A quantidade que é produzida é bem pequena, né? A quantidade de composto produzida é da ordem de ml, ou até no máximo de 1 litro de composto, enquanto que na engenharia química, como vocês vão ver agora, a gente tem esse mesmo processo, esse mesmo equipamento, só que agora do ponto de vista industrial. Percebam que a ordem de grandeza muda e a complexidade também muda, porque com uma ordem de grandeza muito maior, a complexidade do sistema também aumenta. Então aqui a gente tinha o bico de Bunsen para aquecer a nossa mistura. Numa coluna de destilação, a gente tem um refervedor ou uma fornalha para aquecer aquela substância que está entrando na coluna de destilação. Aqui o balão ele faz o papel da coluna, e aqui a gente tem então uma coluna vertical, onde as fases líquido e vapor vão entrar em contato e vão promover a separação dos componentes dessa mistura. Se aqui a gente tem um condensador, né, uma vidraria, um aparato de laboratório chamado condensador, aqui a gente também tem um condensador, só que ele é um trocador de calor. É um equipamento com uma área de troca térmica enorme,
e que vai promover a diminuição da temperatura até o ponto de liquefação daquele componente que a gente está transformando em forma de vapor. Aqui a gente recolhe o produto líquido e aqui a gente também tem um vaso de recolhimento do produto líquido. Então vocês percebam que a gente tem aqui um mesmo processo, uma transformação de matéria-prima em produto. Não tem reação química aqui, mas é uma transformação de uma matéria-prima em produto, só que de duas maneiras, enxergado de duas maneiras completamente diferentes. A pequena escala, a escala do laboratório, é domínio da química, e a larga escala, a escala industrial, é domínio do engenheiro químico. Para deixar mais claro ainda para vocês, está aqui a lista de atribuições profissionais que o Conselho Regional de Química fornece, né, para o engenheiro químico, o químico industrial e o químico bacharel ou licenciado, né, em química. Então, só para deixar assim, a diferença bem clara para vocês, o químico ele tem 7 atribuições profissionais, né? Até 7 atribuições profissionais que são concedidas pelo conselho de classe, enquanto que o engenheiro químico tem as mesmas 7 atribuições profissionais que o químico bacharel tem e tem mais atribuições ainda do que o químico bacharel ou licenciado em química. Tá? Então, o engenheiro químico ele tem 16 atribuições aqui pelo CRQ, enquanto o químico tem apenas 7 atribuições. Por que dessa diferença tão grande? Vejam que as atribuições que o engenheiro tem e que o químico não tem são muito mais voltadas a projeto, a preparação de projeto, a execução de projeto, desenvolvimento de processos, são disciplinas e são áreas do conhecimento que o bacharel em química não vê durante o seu curso de graduação. Por isso a diferença tão grande aqui de número de atribuições profissionais que os conselhos de classe nos fornecem. Entre o engenheiro químico e o químico, a gente tem aqui a coluna do químico industrial. É uma área de interface entre a química, o bacharel em química pura, né, em ciência da química pura, e o engenheiro químico. Ele tem muitas das atribuições que o engenheiro químico tem, porém, ele não tem as atribuições de projeto. Tá? Apenas a carreira de engenheiro tem atribuições de projeto, isso porque a gente faz disciplinas de cálculo de equipamentos, de projeto de equipamentos, muito dedicadas que os químicos industriais e o bacharel em química não fazem. E por isso eles não têm essa atribuição profissional. Só para completar, então, o CRQ nos dá 16 atribuições profissionais e o CREA nos dá ainda mais 2 atribuições profissionais para a carreira do engenheiro químico. Então, o engenheiro químico ele tem até 18 áreas ou 18 atribuições, lista, né, de áreas de atribuição profissional em que ele pode atuar. Bom, com tudo isso, o engenheiro químico ele é tido, né, ele é conhecido, né, por nós aqui, por um jeito mais lúdico, como o profissional diamante. E por que o profissional diamante? Primeiro que vocês chegam, né, os alunos chegam para nós aqui na Faculdade de Engenharia Química como uma pedra bruta, né, um diamante em seu estado bruto. E cabe ao curso, né, não só aos docentes, mas ao curso como um todo e todas as oportunidades que vocês têm ao longo do curso de graduação, de lapidar esse profissional, lapidar esse, por enquanto, aluno e transformá-lo num profissional de sucesso que seja valorizado pelo mercado. Então, é realmente um processo de transformação da pedra bruta para um profissional mais valorizado, mais lapidado. Além disso, o diamante, vocês sabem, muito resistente, e o engenheiro precisa ter resiliência. Ele precisa saber lidar com pressão, precisa saber lidar com os desafios que a profissão impõe a ele. Então, é bastante também ligado aqui com o diamante. E, por fim, um diamante, vocês sabem, tem inúmeras faces, né? Tem várias faces, várias facetas, assim como tem as atribuições profissionais do engenheiro. Então, o engenheiro químico, então, ele é tido aí como o profissional diamante por todas essas características que o curso de graduação e a qualificação profissional lhe permite executar. Bom,
Como o engenheiro químico ele é um profissional com uma formação muito abrangente, né, porque ele precisa, para atuar em tantos ramos diferentes de atuação, ele precisa ter uma formação muito abrangente, aqui eu quero mostrar para vocês como que a gente aplica esse conhecimento básico inicial lá para frente no nosso curso de engenharia, inclusive na atribuição profissional. Então, na física, o engenheiro ele cursa muitas disciplinas de física, para aprender os fundamentos da transferência de calor, da transferência de massa, compreender esses fundamentos e depois aplicar esses fundamentos no projeto de trocadores de calor, no projeto de colunas de destilação. Na matemática, a gente vai aprender a parte fundamental da matemática aplicada ao cálculo e à matemática financeira, estatística também, para analisar os projetos de equipamentos, executar projetos de equipamentos e fazer o que nós chamamos de análise econômica, que é aquela análise de viabilidade. Se o projeto vai ser viável economicamente, se ele vai ter um retorno financeiro adequado ou não. E na parte da química, o engenheiro ele estuda muito a parte da transformação da matéria, né? Então a gente vai conhecer um pouco sobre como as reações químicas se processam, né? E um pouco da ciência dos materiais. E a partir disso, a gente vai poder tomar decisões na construção dos equipamentos, e aí eu chamo aqui a atenção para o projeto e a operação dos reatores químicos e dos reatores bioquímicos também. Hoje em dia se fala muito da biotecnologia e da bioengenharia, que são esses equipamentos, né? Os reatores eles são equipamentos que são única e exclusivamente atribuição profissional do engenheiro químico. Então, eu gosto aqui sempre de chamar um pouquinho a atenção a respeito dos reatores. Bom, além do conteúdo fundamental, o engenheiro químico ele também tem um conhecimento bom de programação de computadores, né, de programação de softwares para computadores, porque nós lidamos muito hoje com simulação de processos. A gente não tem como construir uma coluna de destilação, porque ela tem, às vezes, 5, 7 metros de comprimento, né, de altura. Então, a gente simula essa coluna de destilação, os fenômenos que acontecem ali dentro, o que está por trás da separação de fases ou da separação de componentes, a gente simula através de computador. Então, o engenheiro precisa saber programar softwares, programar computador também. Também temos uma parte bem forte na engenharia química, principalmente a da Unicamp, ela é reconhecida pela sua fundamentação teórica, pelo conhecimento teórico e pelo conhecimento dos princípios físico-químicos envolvidos na engenharia química, porque a gente trabalha muito com pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos. E, por fim, algum conhecimento de gestão e de gestão de projetos, gestão da produção. Liderança e empreendedorismo sempre são importantes também na engenharia química. Aqui eu tenho um exemplo do Jack Welch, que foi executivo da General Electric e um dos melhores executivos que a General Electric já teve, e era engenheiro químico de formação. Né? Então, ele, como engenheiro químico de formação, ele conseguiu ser presidente da General Electric e elevar muito o nível dessa empresa. Então, o engenheiro químico ele tem uma gama de áreas de atuação muito grande, porque ele estuda áreas de atuação muito diversas. Então, que áreas de atuação é que o engenheiro químico pode cumprir? Né? Então, dentro de um processo, né, ou de um desenvolvimento de um produto, por exemplo, o engenheiro químico ele pode atuar desde a parte de pesquisa. Vocês viram, né, no slide anterior, a gente falou sobre pesquisa e desenvolvimento. Então, o engenheiro químico pode trabalhar desde a concepção da viabilidade de uma ideia, passando pelo projeto, né, pela implementação daquela tecnologia, pelo desenvolvimento daquela tecnologia, até chegar na ponta da produção. Então, o engenheiro químico também trabalha na área de produção, na área industrial. Ele vai operar aquela planta química, né, aquele site químico, para produzir aquele produto que lá na bancada de pesquisa ele ajudou a desenvolver. Então, essas três áreas, né, se a gente está pensando no desenvolvimento de um produto, essas três áreas vocês podem encontrar atuação de engenheiros químicos. Aqui, só para trazer um slide um pouquinho mais engraçado para vocês, né, mais lúdico para vocês, o Hall da Fama, né, que eu sempre trago da engenharia química, com 3 engenheiros químicos aqui que são proeminentes e alguns outros aqui que estão na lateral.
O primeiro deles aqui, o Victor Mills, fundador da Procter & Gamble, inventor das fraldas descartáveis, que tem criança em casa, sabe como é importante. O Lewis Urry, esse senhorzinho aqui simpático, com aquele coelhinho que a gente já viu nas propagandas, inventor das pilhas alcalina Everready. O Robert Perry, que é um dos editores, é o editor de um dos livros mais importantes da engenharia química e que todo engenheiro químico tem como seu livro de cabeceira, né, o handbook do Perry. O Linus Pauling, que esse aí vocês se lembram, né, da distribuição de Pauling, prêmio Nobel em 2 ocasiões, e os químicos gostam de falar que ele era químico, mas na verdade ele era engenheiro químico de formação. E o professor Expedito Parente, né, um exemplo brasileiro, um orgulho brasileiro da Universidade Federal do Ceará, já falecido, e que é tido como o pai do biodiesel, porque ele desenvolveu o primeiro processo industrial de produção de biodiesel. Então, aqui um pouquinho sobre o Hall da Fama da engenharia química. Bom, nosso mercado de trabalho, agora falando já sobre o mercado de trabalho do engenheiro químico, né? O mercado de trabalho do engenheiro químico é basicamente a indústria química, nos seus variados cargos, tá? Então a gente está falando aqui desde o chão de fábrica, da concepção e da operação de um processo industrial, até o cargo de gestão, direção industrial de uma planta química. Então, a indústria química brasileira, ela teve um faturamento da ordem de 130 bilhões de dólares em 2018, um pouquinho defasado esse dado, mas é o dado mais recente que a gente tem. Teve um faturamento muito expressivo e é tida, né, como a 6ª maior indústria química do mundo. Então nós estamos aí atrás de players muito importantes como a China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia, e logo em seguida veio o Brasil. Então nós temos um parque industrial, um desenvolvimento, uma indústria química muito forte no nosso país, e isso é necessário haver engenheiros químicos bem formados, bem qualificados para trabalhar nessas indústrias químicas. E a indústria química está aí dividida em seus vários segmentos, né? Principalmente os produtos químicos de uso industrial, né? Os insumos químicos de uso industrial são a grande fatia do faturamento total, né, da indústria química brasileira. Logo em seguida, os farmacêuticos, fertilizantes e outras áreas também que são importantes para a indústria química. Mas vocês veem a importância da indústria química para o nosso país. Não só em termos de faturamento, mas em termos de estratégia para desenvolvimento de tecnologia. Para vocês terem uma ideia, aqui está a distribuição de plantas industriais, né, de fábricas ao longo do Brasil, né? E a gente olha aqui para o nosso estado, o estado de São Paulo, ele concentra cerca de 55% de todas as indústrias, né, ou de todas as fábricas do país estão localizadas aqui no estado de São Paulo. É de longe, disparado, o estado que concentra a maior quantidade de indústrias químicas, né, do nosso país. Para vocês verem, então, a importância do nosso estado e a importância da localização da Unicamp nesse parque industrial, nessa região de desenvolvimento tecnológico e industrial que nós temos. Continuando a parte de áreas de atuação, né? Então eu falei para vocês um pouco da área petroquímica, da área de plásticos, né? De polímeros, mas o engenheiro químico ele também atua muito fortemente hoje, e principalmente no estado de São Paulo, na área de produção de açúcar e etanol, né? De combustíveis, de biocombustíveis, principalmente o bioetanol, mas também na parte de indústria alimentícia, aqui representada pelo açúcar, mas tem muitos engenheiros, inclusive egressos aqui da nossa faculdade, que trabalham em indústria alimentícia. Indústria de papel e celulose também, o engenheiro químico consegue ter uma forte área de atuação. A parte dos plásticos eu já explorei com vocês, mas principalmente atualmente a existência dos polímeros verdes, né? Então está aí o polietileno verde, que é um dos principais polímeros, né? O polietileno é um dos principais polímeros que existem, que são, né, de amplo uso industrial, e tem sido hoje em dia muito incentivada a produção pela rota verde, né? Pela rota renovável desse material. Nanotecnologia, em franco desenvolvimento, a nanotecnologia, e o engenheiro químico tem atuado muito na área de nanotecnologia.
E na área de uso de simuladores, otimização e projetos por computador também, a gente tem uma vasta possibilidade de atuação. E outras áreas que estão ainda em desenvolvimento, né? Falei um pouquinho da bioengenharia. Hoje em dia, a produção, né, a mimetização de processos que são naturais, né, e a transformação desses processos naturais em processos em larga escala envolvem a bioengenharia. Então, a produção de açúcar e álcool, né, a produção de etanol, ela é um dos exemplos de sucesso da bioengenharia, em que a biomassa ela é transformada, né, em produtos mais valorizados. Não só a parte de etanol, mas hoje em dia a cadeia produtiva da alcoolquímica, né, a partir do etanol, é muito mais diversificada do que era antigamente, por conta do desenvolvimento da bioengenharia dentro da engenharia química. Então, é uma área que começou pequena e tem se expandido muito, então está em franco desenvolvimento a área da bioengenharia dentro das carreiras de engenharia química. Além disso, tecnologias limpas, né? Todo mundo hoje se preocupa muito mais com o meio ambiente e deve se preocupar muito com o meio ambiente. Então, o desenvolvimento de tecnologias limpas, né? de energias limpas, de rotas sustentáveis, é muito importante para a engenharia química. E a gente vem trabalhando, vem sendo chamado a trabalhar muito no desenvolvimento desses processos mais renováveis e menos agressivos ao meio ambiente. A área de engenharia das reações químicas e a área de otimização dos processos vem trabalhando muito em conjunto, né? Então, produzir mais gastando menos recursos financeiros, gastando menos recursos naturais e agredindo menos ao meio ambiente. Então, essas áreas elas estão muito interligadas, né? Aliás, a engenharia química, a gente tende a pensar de forma compartimentalizada, mas na verdade está tudo interligado. A nanotecnologia também, principalmente a parte do grafeno, né, o desenvolvimento de nanotubos de carbono, nanofios de carbono, vem sendo muito interessante, muito importante no desenvolvimento da engenharia química. E a parte de separação e purificação, como eu disse lá no comecinho, com a liquefação do ar atmosférico, com a separação de componentes do ar atmosférico, agora não só pensando nos gases, né, nos gases do ar atmosférico, mas também na separação e purificação de produtos de rotas industriais. Também é uma área bastante importante da engenharia química. Bom, agora falando um pouquinho sobre o nosso curso, né, o nosso curso aqui da FEC. Aqui tem uma foto que é a parede dos formados, né, o hall dos formados, em que a gente tem a plaquinha aqui com o nome de todos os alunos que já passaram pelo nosso curso, desde 1975, em que se formou a primeira turma no período integral. A primeira turma no período noturno começou lá em 1992 e até o início desse ano, né, de 2021, a gente tinha aí mais de 2.800 profissionais formados aqui pela FEC. Na verdade, eu acho que nós já estamos chegando aí na ordem de 3.000 profissionais já formados pela FEC em todos esses 45 anos, 46 anos de existência do nosso curso. Esse curso está estruturado de duas maneiras, né? Na verdade, a gente tem dois tipos de oferecimento desse curso, né? O oferecimento integral, que é o curso 09, e o curso noturno, que é o curso 39. É o mesmo curso, a mesma carga horária total, o mesmo número de créditos, só que como o noturno tem menos horas de aula por dia, ele tem um período mais longo de integralização, né? De conclusão. Então, o integral termina o curso em torno de 10 semestres, 5 anos, e o noturno termina o curso em torno aí de 12 semestres ou 6 anos. Tá? Mais ou menos um pouquinho, essa é a visão do nosso curso. A nossa carga horária hoje está muito bem distribuída e está muito condensada nas áreas de engenharia, então são muitas disciplinas de engenharia que a gente faz, então mais aqui, quase 60% de toda a nossa carga horária são disciplinas EQ, são disciplinas da engenharia química, e a carga horária de outras disciplinas, né? E aí a parte básica, com matemática, física e química, contemplam então essa parte que vocês estão vendo aqui no nosso gráfico, né? Sendo que a química e a matemática são as disciplinas, as áreas do conhecimento que tem mais horas no nosso curso.
Bom, o nosso curso ele começa lá no básico, na área do básico, né, no núcleo básico da engenharia, com as disciplinas de cálculo, física e química, como todo curso de engenharia começa. Essa área a gente chama de básico porque ela serve também como base dessa pirâmide desse triângulo, né, que eu vou construir com vocês aqui. Então, a gente começa lá no básico, trabalhando muito cálculo, física, química, conhecimento nessas disciplinas, para depois dar um passo à frente. Com o conhecimento adquirido nessas disciplinas, nessas áreas de conhecimento, a gente vai trabalhar balanços de massa e energia, que são a base fundamental de todo o conteúdo que vem pela frente na engenharia química. Esse conjunto que eu mostrei aqui para vocês, essa base da pirâmide aqui, essa base do triângulo, ela é o curso básico, ou o núcleo básico, como nós chamamos. Após o núcleo básico, a gente tem o núcleo científico, onde os alunos vão estudar os fenômenos de transporte, onde os alunos vão estudar a cinética química, as termodinâmicas, e vão conhecer o porquê aquelas transformações acontecem e como aquelas transformações acontecem. E no final do curso, né, na parte posterior, aqui na ponta do nosso triângulo, a gente tem a formação tecnológica ou a área tecnológica das nossas disciplinas, com as disciplinas de operações unitárias, as disciplinas de reatores e controle, e lá na frente a disciplina de projeto final e trabalho de conclusão de curso, que vão agregar e vão contextualizar todo o conhecimento pregresso do nosso curso, vão ser exigidos e contextualizados lá na frente. Então, esse aqui é o desenho do nosso curso de Engenharia Química aqui na Unicamp, para vocês verem que é um triângulo mesmo. A gente começa da base e a base é muito sólida. O mercado de trabalho reconhece essa base sólida que a gente dá para os nossos alunos e vamos chegando aí na parte mais específica e tecnológica do nosso curso. Aqui um desenho um pouco mais abrangente, né, do nosso curso, para vocês terem uma ideia, a distribuição por semestres do curso integral, como é que a gente lida com o curso integral em vários semestres. São muitas disciplinas, são várias disciplinas que os alunos fazem ao longo dos 10 semestres, e estão distribuídas e concatenadas, né, ligadas através dos pré-requisitos de cada uma delas. Tá? Então, as disciplinas elas têm fases, né? Então você passa de uma disciplina para abrir a próxima fase, para abrir o próximo semestre, para seguir adiante e progredir no curso. Vocês devem já ter visto o nosso tour virtual. Se não viram, vai aparecer aqui a sugestão para vocês assistirem. Aqui é só para vocês terem um gostinho do que é a nossa estrutura, a nossa infraestrutura de graduação. Nós temos 2 laboratórios experimentais que são utilizados em 4 disciplinas, 4 salas de aula para graduação, né, voltados exclusivamente para graduação, e 3 salas de informática, que são aí compartilhados com a pós-graduação e com a extensão universitária também. Mas é muito mais utilizado pela graduação do que pelas essas outras formas, né, de formação, né, esses outros currículos de formação. Então, aqui um pouquinho só da nossa infraestrutura para chamar vocês para assistir ao nosso tour virtual. Para a gente encerrar, quero falar um pouquinho para vocês sobre a empregabilidade dos nossos egressos. A gente está localizado, a Unicamp está localizada numa região muito boa para a área de tecnologia. A gente está dentro de um parque industrial e tecnológico da região metropolitana de Campinas, que é um dos mais importantes do país. Então, tem muitas indústrias químicas aqui por perto e muitas delas absorvem os nossos alunos nos programas de estágio. Então, essas empresas aqui no nosso entorno oferecem muitas vagas para os nossos alunos e a grande maioria desses alunos eles vão encontrar lugar de estágio nessas empresas aqui no nosso entorno. De modo que o aluno não precisa ir muito longe e para outras cidades para procurar estágio ou para morar para realizar estágio. Diferente de outros cursos que não têm essa possibilidade de estágio tão próxima da universidade, aqui a gente tem essa feliz localização. No máximo, o raio aqui de empregabilidade, né, de busca de estágios, gira em torno de uns 100 quilômetros, partindo da universidade até São Paulo. Acho que é o local mais distante que os nossos alunos têm feito estágio. E com relação aos nossos egressos, né, a empregabilidade dos nossos egressos,
nós fizemos uma pesquisa recente e vimos que em torno aí de quase mais de 90%, né, dos nossos egressos, eles conseguem emprego, né, conseguem emprego até um ano após a conclusão do curso. E a grande maioria deles conseguem emprego imediatamente após a conclusão do nosso curso. Isso se deve muito, claro, à localização geográfica da universidade, à infraestrutura que a Unicamp cede, não só para o nosso curso, mas para os outros também, mas especificamente a Faculdade de Engenharia Química cede para o curso de graduação, a qualidade do nosso corpo docente, que é composto de 100% de doutores, e também as oportunidades que os alunos têm ao longo do curso de graduação. Oportunidades curriculares e extracurriculares que os alunos têm ao longo do curso de graduação. Então, são muitas oportunidades, intercâmbio, iniciação científica, participação das entidades estudantis, que tem um vídeo também para vocês assistirem sobre entidades estudantis. Tem muita mesmo oportunidade para os nossos alunos participarem e completarem aquelas competências e habilidades que o mercado de trabalho exige. Por isso, eles são muito bem absorvidos pelo mercado de trabalho. Para a gente encerrar, aqui eu sempre gosto de encerrar a apresentação do curso com essa imagem, que é a imagem de um reator químico, né? Já falei para vocês lá atrás que eu gosto muito do reator químico, e eu gosto sempre de colocar essa imagem porque ela sintetiza a engenharia química nessa única imagem. Porque o reator químico, além de ser o coração da indústria química, ele tem todos os elementos do nosso curso de engenharia química. Então, fluidodinâmica, transferência de calor, transferência de massa, termodinâmica, cinética e controle de processos estão todos representados aqui nessa única imagem. Quem entrar no nosso curso, né, quem for cursar engenharia química aqui com a gente, vai ver muito essa imagem, vai ver muito falando sobre essa imagem, e ao longo do curso vocês vão compreendendo, vão enxergando tudo aquilo que eu enxergo aqui nessa figura. O nosso engenheiro, ele tem que ser capaz de inovar, solucionar, projetar e controlar. São os quatro elementos aí que a gente vê como importante para o aluno que cursa a engenharia química da Unicamp e para o futuro profissional. Principalmente a parte de inovação e de solução. Propor soluções inovadoras é uma das tarefas mais árduas que existem e é para isso que a gente prepara vocês aqui no nosso curso. Encerrando agora com a parte de sustentabilidade, já falei para vocês sobre a preservação do meio ambiente. Não há desenvolvimento industrial sem sustentabilidade. É importante que haja um certo equilíbrio entre o meio ambiente, o social e o financeiro, para que haja, né, uma responsabilidade social do engenheiro químico e com relação à sustentabilidade dos processos e da saúde financeira das empresas. Então, é uma das tarefas mais importantes do engenheiro químico também promover a sustentabilidade. Inclusive está no juramento da profissão que vocês estão vendo aqui embaixo e que logo quem cursa o curso aqui com a gente vai um dia proferir esse juramento e vai estar falando que se compromete a estudar técnicas que não degradem o meio ambiente e a cuidar, né, e promover um futuro mais justo para os nossos filhos e seus descendentes. Então, fica aqui o nosso recado a respeito da sustentabilidade, que também é um pilar muito importante da nossa engenharia química. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui nesse vídeo. Espero ter falado um pouquinho, falei muito, mas falei rápido aqui sobre o nosso curso. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente. Estamos sempre à disposição para ouvi-los, para conversar com vocês. Muito obrigado e até logo.